Nós te agradecemos pelo privilégio de vermos e analisarmos e meditarmos na Tua Palavra, principalmente nós que sabemos da verdade que é a Tua Palavra. Eu quero te pedir, Pai, pela Tua bênção, para que de fato, Pai, ela traga a cada um de nós o resultado para aquilo que o Senhor nos convocou para estarmos aqui hoje juntos, Pai. Pela Tua misericórdia, abençoa-nos e possa transmitir, conseguir transmitir com autoridade e que eles tenham percepção, sensibilidade, audiência para perceber a Tua boa palavra. Que o Teu Espírito Santo, ele tenha toda a liberdade no nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que sempre nós temos o cuidado, e eu mesmo, eu fico muito interessado e animado com relação à evangelização. A necessidade que todos nós, como igreja, nós temos que mostrar às outras pessoas o Evangelho, porque nós sabemos que o Evangelho dá certo. Eu estou nessa altura da vida, se eu tenho uma coisa para dizer a todas as pessoas, para todas as pessoas que me conhecem, para as pessoas que me cercam, eu tenho autoridade para dizer assim, o Evangelho deu certo. E o Evangelho, ele não é alguma coisa de ritual, de academia, mas o Evangelho, de fato, ele é prático. E o resultado do Evangelho é que ele traz para a vida da pessoa convicções, por exemplo, se ele crer, perdão de pecados. Uma coisa notável. Ele traz, ele é o único que permite o Evangelho, a manifestação do Senhor, é o único meio de uma pessoa vir a ser feliz. Não tem outro jeito. É o único meio que a pessoa tem de chegar a Deus. Não tem outro jeito. Não há outro meio, só tem um caminho. E aí, em meio a muitas propostas, e aí as pessoas se acham, como eu, daqui a pouco eu vou dizer isso, as pessoas se acham sabedoras. É impressionante a pessoa que tem um tantico de cultura, ele se acha um Deus. Ele acha que ele é conhecedor dos mistérios de Deus. Ele acha que ele sabe o caminho, ele tem as respostas para os mistérios de Deus, para os segredos de Deus. E aí, as pessoas vão caminhando numa ignorância, vão tropeçando e caminhando numa vida, com um calibre de vida, uma condição de vida miserável. Escute o que eu estou te falando. As pessoas que não... Deixa eu repetir isso alto, bem claro. Uma pessoa que não conhece o Senhor, que não teve os seus olhos iluminados, ele é cego. Ele não, olha a afirmação, ele não é feliz. Preste atenção nisto. Não há jeito, preste atenção, de uma pessoa vir a ser feliz por conselho de psicólogo, por qualquer outro tratamento, por qualquer outro conselho. Não há meio de uma pessoa vir a ser feliz. A única maneira da pessoa ser feliz é ele recebendo, fazendo uma aliança, entregando a sua vida ao Senhor. Não tem outro caminho. Por uma razão simples, linear, instantânea, proporcional, diretamente proporcional. Ele é a paz. Jesus, ele é a paz. Ele é a alegria. Se ele vem viver a sua vida em mim, eu tenho paz e alegria em meio às situações. As circunstâncias não são mais importantes. As circunstâncias deixou de ser importantes. Então, por exemplo, é comum que um jovenzinho pense que ele vai ser feliz quando ele se casar. Então, ele sempre joga na circunstância. Ele imagina que se ele ganhar na loteria, ele vai ser feliz. Circunstância. Não é verdade. Os problemas sempre, por aquele que ganhou, por quem quer que seja, do jeito que estiver, ele não vai ser feliz. Definitivamente, ele não vai ser feliz. Ele só vai ser feliz se ele se voltar a Deus, pedir, permitir que o Senhor venha viver a sua vida na vida dele, o Senhor viver a sua vida na vida dele, e ele obedecer o que o Espírito de Deus dizer a ele. Dessa maneira é possível ser feliz, do contrário não. E aí é uma luta. Assim como igreja, você fica pensando assim, mas qual é a proposta nossa? Presta atenção. Qual é o propósito nosso? Aqui eu. Vamos fazer uma análise, me acompanhe nisso. Qual é o propósito? O que eu quero da vida? Eu quero fazer uma
por acaso, algum empreendimento, alguma empresa que tem um nome e que eu seja lembrado amanhã por conta de um empreendimento e que passei a ser notável porque por conta de que alguma coisa aconteceu e eu estive envolvido, não é esse mais o projeto meu. Eu não tenho esse projeto. Eu não tenho o projeto de ser famoso, conhecido, respeitado, um grupo grande. Eu não tenho mais. Deixa eu falar para você. Não tenho mais. Nessa altura da vida, o meu projeto, cara, eu quero fazer a vontade de Deus, de tal modo que as pessoas venham, conheçam o Senhor, tenham a sua vida modificada para viver, serem felizes aqui, superando dificuldades e problemas, e depois, quando encerrarem a carreira, estar na eternidade com o Senhor. Isso é a beleza do Evangelho. E toda uma luta para isso. Toda uma dificuldade para isso, de falar, de tentar mostrar para as pessoas e tudo mais, de que só está levando uma vida miserável porque não crê naquilo que está escrito, naquilo que está dito. Aí leva uma vida mesmo de circunstância, e como a circunstância é contrária, adversa, ele vai ter uma vida miserável. Não é feliz, definitivo, não é feliz. Se não tiver o Evangelho, se não crer, não souber do Evangelho, não vir a crer e não tiver a vida de Jesus na sua vida, ele não vai ser feliz. E aí a pergunta, como é que está a sua vida? Se você me falar assim, eu diria para você assim, 3 estágios. Você é infeliz? 1. Segundo, medianamente feliz? Ou você é feliz? Meça-se aí. Não fale nada, fica com você aí só. Você se julga e você se analisa. Qual é o estado seu? Você é infeliz? Medianamente feliz ou infeliz, ou você é feliz? Fique sabendo disso. Você não é, se você não chegou nesse estágio aqui, se você está inconformado e talvez até algum momento revoltado com Deus por coisas que acontecem na sua vida, eu digo para você que você não é feliz, cara. Não é feliz. Você está vivendo seus dias como que já velho, esperando a morte chegar, eu diria que você passou pela vida e você não viveu. Não, olha, tudo que o mundo te ofereceu e te deu e tem te dado não tem preenchido aquilo que você queria na sua vida. Seja o que for na sua vida, eu posso afirmar, se você tem esse estágio, você não é feliz. E você não é feliz, não porque você é infeliz porque você tenha problema. Você é infeliz porque você não permite que Deus faça na sua vida algo especial. E aí sempre uma luta, sempre um acompanhamento. E claro que aquele que já viu e começou a todo um trabalho para que ele seja firme, que ele seja constante. Qual é a água melhor aqui? Que não está babada? É o preto? Você tomou lá? Ah, tá bom. Então. Foi com a esquerda? Olha, sempre a proclamação do Evangelho leva a pessoa que crê a uma vida feliz. Isso é definitivo. E leva ele adiante, na firmeza da vida dele, leva ele à certeza do céu. Não por merecimentos particulares e próprios, não por uma boa educação, mas por conta da palavra de Deus, ele entende que Jesus, ele é o responsável, ele é a justiça de Deus que satisfez. E por conta disso, nada me impede o meu acesso ao céu. São valores, presta atenção você, são valores que o mundo não dá. Não dá uma vida abundante aqui. O Ricardo, que se chama Maurício, presta atenção. Não dá uma vida abundante aqui e depois de tudo apartado de Deus para sempre. Aí você pensa e leva a pensar por conta da linha de raciocínio sua. Você acha que talvez o inferno não seja tão mal? Que nós estamos exagerando quando falamos a respeito das coisas futuras. Não é exagero. Você tem uma fuga. Aquele que não conhece, ele tem uma fuga e diz assim, isso é exagero desse cara. Esse cara exagera. Eu exagero quando eu falo de mim mesmo. Mas quando eu falo a palavra, eu não exagero. Eu falo a palavra é a verdade. Que tanto justos como os injustos, eles ressuscitarão um dia. Meu Deus. Que todos sabemos que vamos morrer, definitivo, todo mundo sabe. Parece que a nossa morte fica cada vez mais longe. Mas o que as pessoas não sabem é que todos vão ressurgir.
tanto os justos como os injustos. E aí é o seguinte, aqueles que creram, a ressurreição é para a eternidade. E aqueles que não creram, a ressurreição é para a condenação. E aí você fala assim, você está querendo me pôr medo? Eu digo, não! Eu não estou querendo pôr medo em você. Eu estou falando a verdade, eu estou falando do evangelho. Aí você fala assim, eu não creio. O problema é teu. É direito teu. Mas não diga que você não foi avisado. Um dia na frente você não diga que você foi avisado. Todos nós ressuscitaremos um dia. Todos nós. E aí você pensa que a morte se findou naquele caixão, naquele enterro e aquela coisa toda, e acabou a sua história. E o seu capítulo está encerrado. Não é verdade. Todos nós ressurgiremos um dia. Por isso, toda a necessidade de nós passarmos, de nós avisarmos as pessoas, o maior número de pessoas que a gente possa avisar e dizer, fala, presta atenção nisso, olha lá o que você vai fazer com a sua vida. Assim, esse me parece sempre claro, essa é a ação da igreja. É proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que solucionou a nossa vida. Jesus, Cristo em vós, esperança da glória. Temos que comunicar às pessoas, dizer às pessoas. E depois, se as pessoas irem estando firmes neles até o fim, essas pessoas serão recolhidas no céu. Deixa eu falar para você, rapazinho. Ontem, 67 anos. Por favor. A Mônica perguntou, sogro, é 65? Eu falei, não, é 67. Eu falei, nossa! Caramba, quanto tempo mais de vida eu tenho? Isso não é sinal de... Para aquele que não crê, não é sinal de desespero, não? Caramba, eu vou morrer? E aí o que vai ser? Uma coisa interessante é o momento da morte. Nós nunca experimentamos, não sabemos como é. Eu sei de uma coisa, que o meu último suspiro aqui é o começar de um novo momento, de uma nova história. Para nós que cremos, meu irmão, se você tem medo da morte, está desajustado, está desarrumado, você não creu na verdade, por favor. Aquele que creu, aquele que viu, teve os olhos iluminados, ele, na proximidade da morte, é um fato novo. E porque é um fato novo, você fica, como será? Como é que vai ser isto? Mas eu sei que como o Senhor tem nos acudido em todos os dias da nossa vida, principalmente na hora da morte, Ele vai levar-nos embora num raio, num flash de luz, e estaremos para sempre com o Senhor. Oh, maravilha, graças a Deus. Não tem nada igual a isso. Ah, não. Bom é o quê? O que se compara a isso? O que você pode amealhar, conquistar melhor do que isso? E você ser feliz aqui e no dia da eternidade você ouvindo o Senhor, vindo e bendito do meu Pai. Presta atenção. Há alguma coisa igual a isso? Nenhuma. Aí você se refugia e diz assim, é exagero. Tá bom, pode pensar. Mas a verdade é esta. Que vamos ressuscitar definitivamente, justos e injustos, todos vão ressuscitar. Mas um para vergonha eterna. Vergonha eterna. Meu amado irmão, vergonha eterna. Eu não sei dizer para você como vão ser essas coisas, mas vai ser coisa muito grave. As coisas de Deus, elas são no exagero. São coisas muito sérias. E tanto é sério que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. O Lucas pediu para mim nessa série de... Qual é o nome da série mesmo? Está lá. Jesus conjugando o verbo Cristo. Vocês inventam um nome difícil, né? Jesus conjugando o verbo Cristo. Eu, que sou analfabeto, eu fico pensando complicado, virando aqui e dali. Aí eu falei para ele, o que você quer que eu fale, filho? Ele falou assim, o que você falou que você quer que eu fale? Jesus, o meu Cristo. Aí eu posso falar. Aí é fácil eu falar. Eu posso falar de uma experiência que eu tive. Eu posso dizer para vocês as coisas que aconteceram. Eu não tenho como explicar para você como é que foi isso. Mas eu sei, o 14 de julho foi o dia que eu nasci da minha mãe. Mas dia 26 de agosto foi eu nasci do meu pai eterno. Oh, aleluia, é verdade. Muito mais importante do que ontem, que eu nasci, muito mais importante que ontem, é o dia que eu conheci o Senhor. E eu fico impressionado de ver as coisas, cada vez que eu me lembro, até fico... é muito difícil eu ficar emocionado. Eu fico emocionado quando eu me lembro das coisas, porque são coisas que eu não sei explicar.
E eu vejo a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, porque se Ele não tivesse feito o que fez, eu não teria me voltado para o Senhor, e eu estaria hoje vivendo a minha vida fútil. Misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, ele diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, presta atenção, acompanhe o raciocínio, olhe para mim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatado da vossa vã maneira de viver, ou fútil procedimento, que recebesses dos vossos pais. Deixa eu te falar, legal, naquele dia, 26 de agosto, Daniel, amigo velho, aconteceu alguma coisa que eu não sabia. Naquele dia, Deus me quebrou. Calixto, naquele dia, nunca mais, a partir daquele dia, Calixto, nunca mais eu fui o mesmo. Eu entrei naquela igreja, eu entrei de uma maneira, era crítico, sabendo de todas as coisas. Eu imaginava que eu era uma pessoa que sabia das coisas e definia as coisas. Em questão de 1 hora, Deus virou a minha vida no avesso. E naquele dia, 26 de agosto de 1973, eu estava no 4º ano da escola de engenharia. Naquela noite, naquele sábado à noite, mais ou menos 9h30 da noite, ele veio e eu, pela primeira vez na minha vida, eu entendi o amor de Jesus, cara. Se não, preste atenção, se não fosse o amor de Jesus, em ter insistido comigo, e mexido comigo, eu teria continuado com a minha vida sempre inútil, fútil, reinando em um reino que eu não tinha, imaginando ter uma coroa que eu não tinha. Ele chegou e mudou tudo. Foi o dia da minha vida. Puxa! E aí então, se explica tudo, qual é o propósito que eu particularmente tenho na minha vida, e é o propósito de todos, tem que ser de todos vocês que vão ficar aqui, Lucas, e todos os meus filhos, e todos os outros que vão acompanhar. A missão é proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, rapaziada? Isso é óbvio. Se as pessoas crerem, que maravilha. E se não crerem, não tínhamos mais nada que fazer, a não ser pregar o Evangelho. O Evangelho, ele traz essas duas coisas e são incomparáveis. O grande problema é que todo mundo que está aqui, todo mundo, acha de que não é doente. Como é difícil isso. Como é difícil as pessoas se justificarem na sua própria justiça. Eu não sou doente, eu não sou mal. Quando posso, faço bem. Não falo mal de ninguém. Essa tiririca é a tiririca sempre das mesmas coisas. Eu não faço mal para ninguém. Quando eu posso, até eu ajudo. Essa cantiga, você já deve ter visto isso. Já deve ter visto isso na sua vida, caramba. Não é por conta de... A pessoa imagina que... Ela se julga boazinha. Ela se julga boazinha. Você olha assim para vocês, alguns têm cara de anjos. São angelicais. Mas eu vejo a face, eu não vejo o coração. E aí eu digo para você que eu não posso dizer que você é bom, porque a palavra de Deus diz que você é mau, que todos são maus. Que você que está aqui, que está me olhando, está me ouvindo, você é mau. O seu pensamento e tudo que está no seu coração são só coisas que não prestam. O André, meu filho, ele tem uma ideia que não é possível fazer. Imagine que nós tivéssemos um aparelho que pudesse captar os seus pensamentos. E aí, então, imagine que eu disse assim, Rodolfinho, vem cá, Rodolfo. Aí colocaríamos alguns eletrodos na cabeça dele lá, e focalizaríamos aqui o que ele pensou na última meia hora. E ia aparecer ali. Quer arriscar? Robinho, quer arriscar? Quem é a cara que está aqui, que aceita esse tipo de jogo? Nenê? Que tal experimentar o que você pensou em meia hora para cá? Só porcaria. E você tem a petulância de dizer que você é bonzinho. Não há condição, nenhuma condição. Você e todos nós somos maus. E desta maneira não é possível sermos felizes e ingressarmos no céu. Tem o Salmo 49, ele diz assim,
que a redenção de uma alma é caríssima. E todos os recursos esgotariam antes para que eu, o meu irmão, vivesse para sempre e não visse a corrupção. Não tem. O homem por si mesmo, ele não consegue sair do estado horroroso que está. Jesus, ele veio para os doentes. Ele veio para você e para mim, pessoas doentes. Você e eu somos doentes, contaminados pelo pecado. Nascemos assim. Daqui a pouco eu vou dizer alguma coisinha a mais aqui. Vai dar tempo, né, Lucas? Ah, vai? Não conseguimos mudar esse quadro. Jesus, ele é um médico. Ele veio para nos curar. Ele veio para tirar os nossos vícios. Deixa eu te falar dos seus vícios. Você me olha e você acha, e você está me convencendo de que você não tem vício. Está lembrando? Está lembrando dos seus vícios? E o que é vício? Aí você fala assim, eu não tenho vício porque eu não fumo. Eu não tenho vício porque eu não bebo. Vícios. Vícios de coisas que você faz e teimosamente repete e continua fazendo. E você não tem força para parar de fazer. Há um só que pode mudar e tirar os seus vícios. Esse só, é o único jeito. É o Senhor Jesus na sua vida. Do contrário, você é viciado. Você é insistentemente, caprichosamente, reincidente às mesmas práticas. Eu estou te falando de vício. Estou falando para você e ela está indo direitinho na sua cabeça isso. Eu estou falando de vício que você está lembrando agora que você tem. Presta atenção. Eu estou falando para você de vícios que você tem, de hábitos que você tem que não é legal. O único, para resolver essa questão, o único é o Senhor Jesus na sua vida. Do contrário, é só representação. Você só mostra às pessoas uma verdade que não é do seu coração. Essa toda a luta da igreja, de você falar para as pessoas e de tudo mais, dizer às pessoas essa verdade, que é possível ter essa vida e que é possível viver uma nova vida e de tudo mais. E as pessoas são insistentes em querer permanecer no estado que estão. Jesus, ele é a cura. Essa semana teve um episódio muito sério, que chamou a atenção de todo mundo. Qual foi esse? Os garotos da caverna. Isso mesmo. Os garotos da caverna. Caramba, pensou bem neles? Eles ficaram, parece que, me corrija, 9 dias. Eles ficaram 9 dias. Apaga a luz para mim aí, faz favor. Apague tudo. Apague tudo. Aqui não apaga? Isso aqui está claro. Não vai conseguir apagar tudo, né? Então acenda tudo. Eles ficaram 9 dias, presta atenção. Ficaram 9 dias. Eles ficaram num breu. Não tinha nenhuma luz. Absurdamente não tinha nenhuma luz. E alguém pode perguntar, mas como é que eles foram lá e caminhando para lá? Por que eles fizeram isso? Eles foram fugindo da água. A água estava chegando e eles foram fugindo. É isso mesmo? Cada vez mais, quanto mais a água chegava perto, eles foram fugindo e ficaram, parece que 4 quilômetros da boca da caverna. É isso? 5 quilômetros? 4, 5 quilômetros da boca da caverna. Agora eu quero que você imagine uma pessoa que fique 9 dias dentro de um breu absurdo. O que você sentiria? Conta para mim. Como é que você estaria lá? Eu quero saber o seguinte, você lá. O que passaria na sua cabeça? Ficando 9 dias no breu, cego. E mais ainda, para complicar as coisas, sem nada para comer. A água tinha água da chuva lá, né? Barrenta. Mas dava para beber? Acho que dava. Olha só, o que passa na cabeça dessa criançada e do rapazinho lá? Primeiro, um medo terrível, não? O que mais que eles sentiram?
desespero, eu sempre digo assim, olha só aí, você concorda comigo. Eu digo assim, de que a pior coisa deste mundo é perder um filho. Concorda comigo? Não é mesmo? Perder um filho é de lascar. Eu acho que a pior, aqui nesse mundo de dor, eu acho que perder um filho é a pior coisa que tem. É muito duvido. Mas eu acho que ainda existe coisa pior do que perder um filho. E pior do que perder um filho é você gritar e não ser ouvido. É você clamar e não ser ouvido. O Calixto, está ouvindo o que o vovô está falando? Presta atenção, depois eu vou perguntar para você. Olha só. Pior do que perder um filho é você estar perdido, de você gritar, de clamar e de você não ser ouvido. Ai, ai, ai. E essa é a história. A Bíblia fala muitas vezes de poço. No caso deles, não foi um poço, até talvez pudesse ser enquadrado como poço. E olha, por certo, eu acho que talvez eles nem gritassem porque sabiam que não iam ser ouvidos. Fome, frio, desespero. Aí você fala assim, não, mas aquelas crianças lá da Tailândia, eles são bem preparados, eles resistem bem. Sabe quando? Eu acho que essas crianças vão ter que fazer tratamento psiquiátrico. Ô Marcos, você está aí, Marcos? Vamos mandar uns Rivotril para eles lá, cara. Esses meninos desarrumaram. Estão todos desarrumados. Numa crise dessa, num desespero desse, numa loucura dessa. As primeiras cenas, aquelas perninhas lá, um cambitinho. 10 dias sem comer, não sei, olha, perdeu tudo que tinha de resistência. Estava em trevas. Eu queria só fazer um paralelo, eu queria que você entendesse isso. Me parece que esse é um bom exemplo do reino de Deus e do Evangelho. Me parece esse ser um bom exemplo. Por favor, abra a sua Bíblia aí. Se alguém puder me ler, leia Romanos 4,16. Romanos 4,16. E tem 3 pontinhos aqui que me parece que definem o Evangelho. Cadê? Eu tenho uma parte dele. Portanto, é pela fé. Para que seja, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência. Agacharam aí? Lê para mim. Está ali? Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da fé, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Centre, por favor, na primeira parte do versículo. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Presta atenção nisso. Acompanhe o raciocínio. Há um tempo atrás, o Dinda, você falou para mim, você, na saída você falou, interessante esse exemplo, você não se lembra, você era uma menina, naquele tempo você prestava atenção, agora você dorme. A salvação, ela é impossível. Então, raciocine assim. Imagine um paredão na sua frente, um penhasco na sua frente, uma coisa assim, uma coisa enorme. Conforme a inclinação desse talude, que não é talude, ele é positivo ou negativo. Então, por exemplo, se ele for assim, ele é positivo, mas é muito difícil de subir, não? Quem é alpinista aqui? Ninguém? Ninguém? Se ele for assim, é muito difícil dele subir, mas assim mesmo a inclinação é positiva. Agora, imagine que ele fosse assim. O conhecimento disso a definição disso é inclinação negativa. Entenderam isso? A montanha que está no homem para acesso a Deus, ele tem um paredão que é com inclinação negativa. Ele não consegue andar, esculpir essa situação, imensa que é, ele jamais consegue transpor essa muralha. Em relação a Deus e os homens, não há meio das pessoas resolver isso. Abre para mim Lucas 16. Acharam? Não. Lucas 16 é a história do rico e de Lázaro. Certo? Diga amém. Me ajude. Pessoal, vamos rápido que o tempo está passando. Você está louco, vai embora. Lucas 16. Assim, olha só, assim. Diz assim, o rico e o Lázaro. Havia uma preocupação, uma pessoa, presta atenção, historinha assim, o Calixto, historinha assim.
Tinha duas pessoas, morreram, uma foi para o céu, a outra foi para o inferno. Essa é a história. Esta é a história. Para alguns isso não é parábola, porque aqui tem nome. Parábola não tem nome. Alguns dizem isso, não sei. Aí eu não posso afirmar nada. Mas assim, houve, após a morte, um estava no céu e outro no inferno. E aí veja bem a dificuldade que seria transpor, sair de um lugar para ir para outro. Versículo 25. Mas Abraão respondeu: filho, falando para aquele que estava no inferno, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, ao passo que Lázaro somente males. Mas agora ele é consolado, e tu? E tu? E tu? Ou o que você escolhe? Consolado ou atormentado? Eu não ouvi. Consolado ou atormentado? Consolado ou atormentado? Consolado. Olha a questão pós-morte. E aí diz assim: além disso, olha só, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para cá. Isto é, são paredões, são situações intransponíveis. Não tem jeito. Se caiu de um lado, não passa mais para o outro. Definitivamente a coisa está encerrada. Nesse paredão, que é intransponível, Deus, pela sua grande misericórdia e amor, Ele abriu uma porta estreita e pequena que está na base deste muro e desta montanha. Esta porta se chama Jesus. Esta porta se chama Cristo. E a única maneira, presta atenção, uma vez que você não consegue sair de um lugar para o outro, não tem jeito, está vedado. Existe uma única maneira de você sair de um reino de trevas para a luz. A única maneira é pela porta estreita, como diz o Evangelho de João, capítulo 10, que Jesus, Ele é a porta. Se nós entrarmos por Ele, nós então entraremos e teremos pastagem, teremos toda a provisão para vivermos a nossa vida. A única maneira é esta porta. Tudo para dizer o seguinte: na questão dos meninos que estavam lá, veja bem, nesse texto que nós lemos aqui, identifique três coisas. Eu quero que você chame a atenção sua fé, graça e promessa, que pode ser dito também como herança. Quais as três coisas que eu falei? Eu não vi. E promessa. Promessa é herança, nesse texto as três coisas. Eu falei que a questão da caverna me parece muito, muito possível, até propício você fazer esta comparação. Primeiro, o Evangelho, ele nos tira das trevas para Colossenses capítulo 1, versículo 13, de cabeça, alguém diga? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa que aqueles que não conheceram o Senhor ainda, eles estão em trevas, e trevas absolutas, trevas igual aos meninos lá do javali selvagem. Os javalis selvagens estavam lá, trevas, que quando saíram da cadeia tiveram que usar óculos, um monte de coisa, para que complicou a história deles lá. Então veja bem, a característica, estávamos em trevas. Nós não fomos para uma caverna, mas nós nascemos de uma caverna. Presta atenção nisso. Nós não fomos, os atos nossos é que não nos levou à escuridão. Nós nascemos na escuridão. O pecado que nós herdamos dos nossos pais, que veio desde Adão de pai para filho, que chegou até nós, nos leva a um estado de culpa, de trevas, de escuridão. Todo mundo está nesse estado. Todos nós, toda a humanidade, posso dizer que está naquela caverna, numa caverna desse tipo. Todos, vivendo uma situação adversa, totalmente complicada e tudo mais. Todos estávamos lá. Agora, veja bem, isso me parece o estado, quando a palavra diz que ele nos tirou do império de trevas para o seu reino, significa que ele nos tirou, então, daquele local que vivíamos. Presta atenção, talvez você ainda hoje esteja lá. Ops, meninão, meninona, presta atenção. Talvez eu esteja falando para você ainda, talvez você esteja lá nessa caverna. Caverna está em trevas, está tiritando de frio, de solidão, de tudo mais que é contrário à sua vida. Talvez você ainda esteja lá. E aí, veja bem, a pregação do Evangelho
Na verdade, se isso daqui é a caverna, para que eles saíssem daqui, por si mesmo, eles sairiam para a boca da caverna? Hã? Diga não. Eu fico olhando para vocês e falei, será que eu estou falando russo? Toda a gravidade do problema deles, quanto mais eles tentavam se escapar daquela água, eles se complicaram cada vez mais. Eles não conseguiriam sair, não conseguiram mesmo sair de lá para a boca da caverna. Por si mesmo, não. E essa é a história da salvação. No nosso estado de caverna, nós não conseguimos sair de lá por nós mesmos, a menos que haja uma intervenção de Deus. No caso da caverna, o que aconteceu? O que aconteceu? Corrija se eu estou errado. Me parece que os mergulhadores, eles fixaram de um lado uma corda e foram costurando essa corda até a outra parte lá. Essa corda serviu de apoio e de base, não é assim? É isso mesmo? É certo mesmo? Então, veja bem. Teve um primeiro momento, preste atenção. Teve um primeiro momento para tirar das trevas que tinha um cabo. E além disso, por que eles não agarravam nessa corda e vinham puxando por eles mesmos? Eles tinham capacidade para fazer isso? Mesmo caso nosso, nós não temos capacidade. O que aconteceu com eles? O que foi necessário? O que foi? Oxigênio. Nadadores que estiveram juntos, que pegaram essa molecada aqui, juntaram eles de não sei de que jeito, e foram puxando, e eles tinham o cilindro deles lá acoplado neles, mas eles não podiam nem sequer carregar o cilindro deles, porque eles estavam muito fracos e não tinham nenhuma experiência. Tinha que vir um outro nadador carregando o cilindro para aqui e para fora. Se eu estou dizendo que... Entenderam isso? Se eu estou dizendo isso, João, que isso é uma figura clara do Evangelho, eu digo para você assim, que é mesmo. Que há um cabo na nossa história, na nossa vida, que nós podemos nos balizar neste cabo. E qual é o nome desse cabo? Muita pouca gente falou e ainda não acertou a palavra que eu queria. Não ainda fé. Palavra. Nossa, presta atenção. O meu rumo, para eu sair das trevas que eu estou, eu preciso ter um cabo, um arrimo, que me segure, que me leve, que eu possa ir caminhando no meio daquele lugar da escuridão que eu não posso me safar. Mas junto deles também tinha os... Quem que estava com eles lá? Hein? Mergulhadores. Vocês estão dormindo? Rafael, Regina, Cláudia, estão tudo dormindo? Alfredo, está dormindo? Além da palavra, olha só, além da palavra, além do cabo aqui, teve a necessidade de haver uma intervenção de nadadores. Quem serão esses nadadores? Quem seria? A parte nossa é programarmos a palavra. Mas olha só, além da palavra, olha só. Nós, se não for ação do Espírito de Deus, em revelar-nos a sua palavra, nós não entendemos a palavra. Isso mostra mais uma vez que jamais nós sairíamos do estado caótico que nós estávamos. Mas eu queria mencionar para vocês de que esses nadadores são verdadeiros anjos. Que é o anjo. E quando eu estou dizendo de anjo, eu estou dizendo absolutamente de uma figura, de uma ação de Deus para com os homens. E que não vale pedir nada a anjo. Ô anjo, venha me socorrer. Não vale isso, não vale não. O anjo não é para ser adorado também. Presta atenção. Mas a palavra em Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Me parece que durante a nossa vida e a nossa carreira, além do arrimo da palavra de Deus e de tudo mais, parece que há uma ação sobrenatural de que Ele vai me levando e eu vou caminhando até ser dia perfeito. Puxa vida, é um palavrão, ninguém diz amém? Amém.
Você está de acordo? É verdade isso. Eu só consigo arrumar a minha vida quando eu tenho a palavra de Deus, quando eu tenho a ação ou cuidado de todos, aos seus anjos dará ordens para que te guardem todos os teus caminhos. Lá no Salmo 91, que você, por favor, eu tenho ido muito nas suas casas. Semana passada eu fui almoçar em muitas casas e vou essa semana almoçar em outras tantas casas. Por favor, quando eu for almoçar na sua casa, não deixe a Bíblia aberta no Salmo 91. Por favor, tá louco. Mas lá no Salmo 91 fala que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, olha só, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles tropeçarão com seus pés em pedra. Na verdade, nós não tropeçaremos com os nossos pés em pedra. O Senhor cuida de nós. Tem tudo isso e tudo mais. Então, veja bem, nesses 3 pontos que eu pedi para você, me parece, primeiro, que a caverna é a prisão. Estávamos todos presos em trevas. Todos nós estávamos em trevas. Me parece que a graça de Deus, a ação de Deus na minha vida, é a corda que me guia, é a palavra de Deus. A graça, nesse texto que nós falamos lá de Romanos, capítulo 4, me parece que a graça é toda uma provisão de Deus para eu me safar de lá. Me parece também que a fé é aquilo que me leva a transitar por aquele cabo. Vocês concordam comigo que se esses meninos chegassem lá, tivessem o cabo, tivessem os nadadores lá, se eles, por uma crise qualquer, falassem, eu não vou porque eu tenho medo, eles poderiam ficar, não poderiam ficar? Ou a menos saísse de lá dopado. Mas no reino de Deus ninguém sai das trevas dopado. As pessoas no reino de Deus saem porque tiveram seus olhos iluminados e dizem, eu quero, é a graça de Deus. Fé para mim é a hora que eu sei, olha só, fé para mim é a hora que eu... Muito confusa a questão de fé, viu? As pessoas acham que fé é show. Fé é show. Você precisa ver cego ver, você precisa ver coxo andar. Presta atenção. A essência da fé, a importância da fé é permanecer você no caminho correto. Diga amém, Bruno. Você não está ouvindo, Bruno? Eu peguei, quando nós estávamos vivendo grandes dias de dificuldade com a Elisa, eu estava nas madrugadas da vida, eu escrevi alguma coisa, eu anotei aqui. Presta atenção. Isso aqui está fazendo mais de 1 ano e meio, sei lá. Está sim e é verdade. Fé é a permanência em Cristo. Escute isto. Fé não é show. É muito mais do que você ser curado de um câncer, de qualquer outra coisa. Muito mais. A essência da fé é muito mais. A verdadeira é manter você no caminho. Fé é a permanência em Cristo. Independente do que me ocorra, eu continuo nele. Meu Deus. Está vendo? Lembra do cabo aqui? Lembra aqui do cabo? Independente do que me ocorre, eu continuo nele. A fé é para me manter no caminho. Esse é o sentido. Não é para resolver, assim, no primeiro momento, os seus problemas, as minhas dificuldades. É muito mais do que isso. Fé é me manter no caminho. Independente do que me ocorra, eu continuo nele. Aquilo que eu sonho, que eu quero, ainda que não venha a acontecer, eu permaneço em Cristo. Efésios capítulo 3, 16 e tal. O sonho, presta atenção, o sonho frustrado não pode apagar, anular, desprezar a promessa, a herança que Deus tem para nós. Por fé, a névoa vai se dissipando, e era a época que eu estava muito preocupado com a Elisa, e eu escrevi assim, a névoa vai se dissipando enquanto eu caminho. O que me ocorre não pode interromper o meu caminho a Deus. Amém, rapaziada? Veja bem, permanência no caminho é por fé. Se eu saio daquele local de trevas, presídio, Satanás, amargura e tudo mais, eu saio por fé, andando na graça de Deus para ser livre, para receber a minha promessa e a minha herança do lado de cá.
Amém, rapaziada? Quando eu digo todas essas coisas, voltando lá para a experiência lá de tantos anos atrás, eu digo assim para você. Tem aquela música, eu queria cantar aquela música. Aquela que era travesti cantou. Vai lá, pega lá, vamos lá. Alguém, ele está sem voz, mas vamos lá, vamos tocar. Dá um lá maior para mim. Estou terminando aqui. É essa a história. Todos nós. Aí, não é ali? Aqui é melhor? Mas dá para você, né? Ah, sim. Está esculhambado mesmo. Escolheu mais um pouco. Pronto. Olha aqui. Todos nós estávamos na caverna. Não fomos à caverna. Nascemos na caverna. Mas Deus, pela sua misericórdia e graça, pela sua graça, por conta de tudo aquilo que Ele fez e a fé que tem andado, vamos lá? Que nós temos andado, Ele tem nos levado a herdeiros de Deus e recebermos a promessa dEle. Eu quero te dizer, presta atenção, você, eu não sei você, presta atenção. Todos nós, miseráveis que fomos, Jesus, Ele é o Cristo da minha vida. Ele é a solução da minha vida. Oh, meu Deus. Que você tivesse essa iluminação interior, de você viver nesse mundo em meio a problemas e dificuldades, e você reinar em vida. Você pudesse, você mesmo nas situações totalmente contrárias, você tivesse vivendo uma vida feliz e em paz. Mas você, todos nós saímos de um lugar terrível e de tudo mais, difícil e de tudo mais, mas Deus, pela sua graça, nos trouxe de volta. Essa música, a última vez que eu vi, foi de um ex-travesti, travesti bravo. Ele era um homem dominado. Qual é o nome dele? Paulinho de Jesus? Paulinho de Jesus. Um homem travesti, tinha uma pena, o diabo tinha escavacado com ele. E Deus e Jesus transformou a vida dele. Verdade, cara. Já fiquei emocionado. Caramba. E aí ele cantou essa música no final, assim como uma explosão. Libertação. Eu era preso, mas agora eu sou livre. Eu era doente, mas agora eu estou são. Eu era cego, mas agora eu vejo. Que Deus possa se mostrar a você. Dá um lá maior para mim aí, viu? Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Meu Deus, caverna, saímos da caverna, por favor. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Houve o dia, para mim 26 de agosto, Jesus estendeu a sua mão. Miserável, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora quer fazer? Vamos fazer outra estrofe primeiro. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível,
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, glória, glória, glória. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim.